Alimentos definitivos ou regulares. Então, guardem o nome. Definitivos ou regulares. São aqueles fixados por sentença já transitada em julgado. Ok? São os fixados por sentença já transitada em julgado. São alimentos definitivos ou regulares. Muito bem. Ou então, já foi feito um acordo aí entre as partes aí para fixar os alimentos. Em suma, alimentos definitivos ou regulares. São aqueles que já transitou em julgado ou que já está em condições de executar. Fixado numa sentença transitada em julgado ou então em algum acordo que é título executivo. Isso seriam os alimentos definitivos ou regulares. Bom, daí nós temos os alimentos provisórios e os provisionais. Daí surge a questão, qual é a diferença entre alimentos provisórios e os provisionais? 3 correntes. Primeira corrente, são expressões sinônimas. Provisórios e provisionais significa a mesma coisa. Segunda corrente, provisionais, todos os alimentos que o juiz mandou pagar antes da sentença. Alimentos devidos antes da sentença, que o juiz decidiu que tem que pagar, tem o nome de provisionais. Quando o juiz fixa na sentença e tem recurso, na pendência do recurso tem que ir pagando. São os alimentos provisórios. Então não tem a execução provisória. Então alimentos provisórios são aqueles fixados na sentença em que há recurso. Então a segunda corrente então diz isso. Então a primeira corrente são expressões sinônimas. Segunda corrente, provisionais são aqueles alimentos que o juiz mandou pagar, quer dizer, antes da sentença, tem o nome de provisionais. E fixados na sentença, enquanto houver recurso, provisórios. Então, provisórios seriam aqueles fixados na sentença, enquanto houver recurso, teria esse nome de provisórios. Daí, quando transitar em julgado, seria definitivos. Bom, a corrente que prevalece é uma terceira, que eu vou falar agora, tá? Terceira corrente, que é a que distingue corretamente os alimentos provisórios dos provisionais. Os alimentos provisórios são aqueles arbitrados liminarmente pelo juiz, sem ouvir o réu. O juiz pega a inicial e de ofício já concede os alimentos provisórios, sem ouvir o réu. O juiz fixa inaudita altera parte. Decisão inaudita altera parte. É aquela que o juiz decidiu sem ouvir o réu. Ele pega a inicial e já fixa os alimentos provisórios. Tá? Concede a liminar de alimentos provisórios quando pega a petição inicial. Olhou para a inicial e já concede os alimentos provisórios em tanto. Tá? Muito bem. Esses alimentos provisórios só é possível quando houver uma prova documental do parentesco ou do vínculo conjugal ou do vínculo de união estável. Né? Então, está provado que é cônjuge, que é irmão, que é filho, ou tem uma comprovação da união estável. Daí o juiz já lê a inicial e já fixa os alimentos provisórios. Se a união estável não está provada por documento, o juiz poderia, a meu ver, fixar também os alimentos provisórios, mas aí ele teria que marcar uma audiência de justificação, para depois decidir. Uma audiência de justificação para que comprovasse aí por testemunhas, sumariamente, a união estável. E daí então ele decidiria. Ok? Então, alimentos provisórios são aqueles fixados pelo juiz ao despachar a inicial, fixados liminarmente sem ouvir o réu. Tá? É preciso prova documental do parentesco, do vínculo conjugal ou da união estável. Lembrando que na união estável, se não tiver documento, o juiz poderia marcar uma audiência de justificação e, em seguida, conceder os alimentos provisórios. Ok? Muito bem. E os alimentos provisionais? Os alimentos provisionais, ou ad litem. Os alimentos provisionais são aqueles arbitrados numa tutela cautelar de alimentos. Tutela cautelar de alimentos. Então, esses alimentos provisionais visam uma quantia, não só para sustentar a pessoa, mas uma quantia necessária para poder mover a ação principal. Tá? Qual é a ação principal? A tutela principal ou definitiva. A tutela principal ou definitiva pode ser uma ação de alimentos, uma ação de divórcio, uma ação de nulidade de casamento, uma ação de investigação de paternidade, etc. Então, nós entra com alimentos pedindo alimentos provisionais, ou ad litem, onde pede uma quantia para garantir a sobrevivência e ainda pede uma quantia para poder ter dinheiro para mover a tutela principal.
Quer dizer, move uma ação pedindo dinheiro para te processar. Então, a mulher moveu uma ação contra o marido, uma ação de alimentos provisionais. Ela está pedindo uma verba para garantir a sobrevivência e ainda quer um dinheiro para poder mover uma ação contra o marido, uma ação de divórcio, uma ação de nulidade de casamento, em suma, para mover uma ação principal. Ok? Então, pede ainda, portanto, nesses alimentos provisionais, pede uma quantia para custear as custas processuais e os honorários advocatícios da tutela definitiva ou principal. Ok? Muito bem. Esses alimentos provisionais, que são a tutela cautelar, né? Pode ser tutela cautelar antecedente e incidental. Antecedente é quando o primeiro pede os alimentos provisionais, como tutela cautelar, e depois move a tutela definitiva. A tutela definitiva pede a ação, é uma ação que se pede divórcio, alimentos, nulidade de casamento, etc. Então, tutela cautelar antecedente é a movida primeiro e, nesse caso, a tutela principal é movida depois. Qual o prazo para mover a principal? A partir do momento que foi concedida a liminar dos alimentos provisionais, a partir do momento que foi concedido os alimentos provisionais, tem 30 dias para mover a principal, sob pena de revogar, de caducar a tutela cautelar. Então, concedida a tutela cautelar, tem 30 dias para mover a ação principal, que pode ser uma ação de alimentos, divórcio, nulidade, etc., sob pena de caducar, de revogar a tutela cautelar. Tá? Muito bem. E daí nós temos a tutela cautelar incidental. Incidental é quando primeiro moveu a ação principal. Ação de alimentos, divórcio, nulidade de casamento. Daí no curso da ação principal pede-se uma tutela cautelar de alimentos. Pede os alimentos provisionais, que é movido então no curso da ação principal. Se a ação principal estiver no tribunal em grau de recurso, mesmo assim é cabível a tutela cautelar em primeiro grau. Ainda que a ação principal esteja no tribunal em grau de recurso, a tutela cautelar vai ser proposta em primeiro grau. É o que diz o artigo 299, parágrafo único do Código de Processo Civil. Tá? Os alimentos provisionais, quando requeridos incidentalmente, são requeridos em primeiro grau, ainda que o processo já esteja no tribunal em grau de recurso. Ok? Resumindo então, entenderam, né? Alimentos provisórios são os fixados liminarmente na ação de alimentos, o juiz afixa os alimentos sem ouvir o réu. Alimentos provisionais são aqueles fixados numa tutela cautelar de alimentos provisionais, que visa garantir o sustento e também pede dinheiro para custas processuais e honorários advocatícios de uma determinada ação. Tutela cautelar pode ser antecedente, quando é movido primeiro os alimentos provisionais e depois a ação principal. E pode ser incidental. Tutela cautelar incidental é quando primeiro move a ação principal e no curso dela move a ação de alimentos. Ok? Se a tutela principal estiver no tribunal, mesmo assim a ação de alimentos é em primeiro grau. E por fim nós temos aqui alimentos transitórios. O que vem a ser os alimentos transitórios? São aqueles fixados num determinado período de tempo. Fixado apenas para um determinado período. É muito comum, então, no divórcio. Então, o marido vai pagar alimentos para a mulher durante 2 anos. São os alimentos transitórios. Paga-se durante um determinado período que o juiz entender que é suficiente para a pessoa se reinserir no mercado de trabalho. Então, alimentos transitórios seria isso, pago temporariamente. Quer dizer, só naquele período em que o juiz entende que é suficiente para a pessoa se reinserir no mercado de trabalho. Ok, gente? Então, só para lembrar também que quando o juiz fixa os alimentos, não existe nenhum critério na lei que diz que o juiz tem que fixar em 30%, 33%, 20%. Não existe. A lei não prevê nenhum percentual. É o prudente arbítrio do juiz que vai definir qual é o valor dos alimentos. Ok?